senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero inicialmente saudar os alunos da Escola Estadual Josué Cláudio de Souza, em especial a Maiara Alves, que é vice-presidente da União Estadual dos Estudantes do Amazonas. Então, sejam bem-vindos à nossa casa. Excelentíssimo senhor deputado Marco Rota, excelentíssimo senhor deputado Tony Medeiros, a quem, desde já, eu quero saudar a iniciativa, mas mais do que isso, eu quero invejar a iniciativa, deputado Tony Medeiros. Quisera ter sido eu o autor dessa iniciativa. Parabéns, deputado. Irmão Jadelino Menegar, presidente da Rede La Salle Brasil. Eu sou dos mais velhos aqui, né? Então já não encontrei o irmão Jadelino, ele chegou depois que eu já tinha saído, né? Alvimar de Agostini, diretor do Centro Educacional La Salle, irmão Antônio Canteri, vice-diretor do Centro Educacional La Salle. Nenhum desses eu encontrei lá, né? Todos chegaram depois que eu já tinha saído. Professor mestre Pierre Alan Rodrigues Wagner, diretor da Faculdade La Salle. Professora, minha querida amiga, porque eu tenho admiração, respeito, carinho, professora Jussará. Professora Suzana Padilha, professora de Ciências, Isabelle Melo da Câmara, representante da classe do 3º ano, e o meu amigo, o vereador Fabrício Lima. Fabrício disse aqui algo que eu fiquei verdadeiramente emocionado pela relação de carinho, de amizade que a gente mantém, e eu costumo dizer que essas amizades e esses depoimentos, eles são mais verdadeiros. É muito fácil eu concordar, elogiar, ter respeito e ter carinho por alguém que pensa igual a mim na política e que participa do mesmo grupo que eu na política. Eu e o Fabrício, há um bom tempo, caminhamos em caminhos opostos do ponto de vista político, mas isso não diminuiu, pelo contrário, aumentou o respeito, o carinho e a admiração que é recíproco entre nós. E quando o Fabrício diz aqui que eu era o exemplo para ele, eu quero dizer que agora ele que é o exemplo para mim, porque ele já corre o Ironman e eu estou correndo 15 quilômetros, mas eu estou chegando. Da mesma forma que ele chegou a presidente do Grêmio como eu, a vereador ele furou a fila, porque ele chegou antes de mim. Eu quero chegar lá numa boa corrida, não no Ironman, que eu não tenho mais idade para isso, mas numa boa corrida. Mas, para mim, é impossível fazer um discurso de deputado, fazer um discurso que não tenha um conteúdo essencialmente emocional, passional e afetivo que eu tenho com essa instituição. Então, quem vai falar aqui é muito menos o deputado Marcelo Ramos e muito mais o aluno do Eider, o aluno do Marco, o aluno do Adelino, o aluno do Vilaça, que foi meu professor também, aquele garoto que viveu os melhores dias da sua vida dentro dessa instituição chamada Centro Educacional La Salle. Eu vivi tudo o que é o La Salle. Eu fui um bom estudante, meus professores estão aqui, podem confirmar, apesar de não ser muito comportado, eu fugia dos padrões, né? Geralmente o cara ou é bom estudante ou é comportado. Eu era os dois. Eu não era, né? Eu não era bem comportado. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil La Salista, talvez o meu primeiro pequeno passo nessa caminhada da vida pública e da política. Eu fui capitão de um time de vôlei que passou 3 anos sem perder uma partida estudantil no Amazonas, que era o time de vôlei do Colégio La Salle, quando um anão do meu tamanho ainda podia jogar vôlei, né? Hoje só se for de líbero, tirando isso não pode, não tem mais condições de jogar. Mas eu vivi momentos de alegria, de tristeza. Eu fiz minha crisma no La Salle. Eu chorei a morte do meu pai no La Salle, porque eu era aluno da 4ª série quando meu pai faleceu. Eu vi meus 3 irmãos se formarem no La Salle. Eu vi minha mãe chorar em casa com as dificuldades de, após perder o meu pai, conseguir pagar a mensalidade nos 3 no final do mês.
Eu vi minha mãe humildemente ir lá quantas vezes com o irmão Lauro, pedir para abater os juros, pedir para diminuir, por conta das dificuldades que a gente passava. E, portanto, o La Salle é a minha vida, é a minha história, são as minhas raízes. A minha formação como cidadão, ela tem muito da minha família e tem muito do La Salle. Eu uma vez estava caminhando acho que no Grito da Terra, alguma coisa, e o Eider estava do meu lado. E eu abracei o Eider e disse: você é o responsável por tudo isso. E eu quero fazer aqui esse depoimento. Muitas pessoas foram importantes na minha formação como cidadão, como homem público, como filho, como irmão. Mas, Eider, eu não sei se existe alguma outra pessoa, fora minha mãe, mais importante na minha caminhada do que você, cara. Eu digo isso com carinho, com amor, porque tem aquela fase difícil da vida, irmão, tem aquela fase em que você transforma a sua indignação com as coisas do mundo, a sua indignação com a injustiça, e nem sempre essa rebeldia juvenil é canalizada para boas ações e para as boas práticas. E foi o Eider que pegou a minha rebeldia juvenil e colocou na linha. Naquele momento de adolescência, de início de juventude, e por isso você é um irmão, um cara por quem eu tenho carinho, porque eu tenho amor, afeto, e por quem eu vou reconhecer a minha vida toda, e faço questão de fazer esse depoimento aqui público. Era o cara que muitas vezes eu chorava minhas angústias, me aconselhava. Eu lembro que uma vez, irmão, nós estávamos fazendo crisma e o Eider organizou um retiro no final de semana. E aí nós fomos andando, nós fomos no ônibus, não, é no lugar tal. E no meio do trajeto, quando o ônibus começou a parar, o retiro da crisma era exatamente no lugar onde o meu pai morreu. Porque o meu pai faleceu jogando uma partida de futebol no encontro de casais com Cristo quando eu tinha 12 anos. E o Eider perguntou: quer voltar? Eu falei: não, eu quero participar. Foram momentos importantes, momentos de enfrentamento com as minhas angústias, com as minhas dores. E é isso que faz a gente crescer. Seria leviano, absurdo, eu já até escrevi sobre isso, dizer que eu agradeço que eu perdi meu pai com 12 anos. Mas eu não sei se eu seria um homem melhor, se eu seria um filho melhor, se eu seria um irmão melhor, se eu seria um pai melhor, se eu não tivesse vivido aquela dor, entendeu, Euder? Então, não dá para dizer, ainda bem, mas é melhor pensar, ainda bem os 12 anos que eu vivi com ele. E é assim que eu guardo para a minha vida e para a minha história. E o La Salle é tudo isso, irmão. Eu pude sair do La Salle não só um cara bem formado. Eu fiz 3 vestibulares de universidade pública. Passei em primeiro lugar em 2 deles e passei bem no que eu fiz, que foi o meu curso de Direito. Mas eu saí também de lá um atleta que disputou alguns campeonatos brasileiros, jogando vôlei. Eu saí de lá um cara apaixonado pela boa política, que fui ser presidente do Grêmio, do Centro Acadêmico da minha faculdade, no meu primeiro período, e que tracei toda essa vida pública nessa caminhada que eu procuro fazê-la, ainda pautados naqueles valores ensinados lá atrás, com forte conteúdo humanístico, e com forte conteúdo de responsabilidade de espírito público. Eu quero dizer isso e contar um pouco dessa história, porque eu tenho um filho de 15 anos, talvez seja a idade de alguns desses estudantes que estão aqui. E eu olho, os tempos são outros, né? Eles têm muito mais informações do que nós. Eles se acham muito mais inteligentes do que nós, muito mais conhecedores do mundo do que nós, muito mais capazes de tomar decisões.
do que nós. Mas eu quero dizer a cada jovem desse aqui, um dia desse eu fui dar uma palestra no La Salle, o Adelino estava na sala, aí eu comecei a contar uma história, aí eu disse, porque em 1991, quando eu era presidente do Grêmio, alguns de vocês não tinham nascido, aí eu vi aquela cara de espanto da molecada, né? Eu tive que corrigir, não, é verdade, nenhum de vocês tinha nascido, e nenhum tinha nascido mesmo. Mas eu quero dizer isso para cada jovem que está aqui, para que vocês acreditem verdadeiramente que não há outro caminho para a felicidade, que não há outro caminho para a realização plena, que não o caminho do estudo, do trabalho, da lealdade, do compromisso com as pessoas. Eu tenho alegria de poder dizer que segui minha caminhada e que a seguir sem afastar dos meus princípios e dos meus valores, sem atropelar ninguém, sem ser covarde, sem ser desleal. É possível vencer fora do individualismo. É possível lutar para construir um mundo novo. Quando eu era jovem, diziam que eu queria mudar o mundo, e eu ficava pensando sobre aquilo. E agora eu tenho certeza de que nós estamos mudando, a cada dia, com pequenas ações, com bons exemplos, com história de vida, com compromisso público de cada homem público que está aqui, com a força e o fortalecimento de uma educação vinculada a valores humanistas, de uma educação que não bitola o jovem, de uma educação que permite a ele a cultura, a arte, a política. E o La Salle é isso. O La Salle tem um Grêmio da data da sua fundação. O La Salle hoje tem um programa de bolsa para atletas, para que atletas de ponta possam ter uma boa educação. E eu joguei, Verônica, num time vinculado a uma universidade, e eu já veterano, eu dizia para aqueles garotos, vocês podem não ser atletas, mas o esporte está dando uma chance para a vida de vocês. E o La Salle usa o esporte para dar chance para a vida desses garotos. Pouquíssimos deles vão ser campeões brasileiros ou medalhistas, ou o que quer que seja. Mas todos vão ser bons homens e vão ter uma carreira constituída para o seu futuro e para uma dignidade melhor para a sua família, irmão. Essa é a história dessa instituição, e essa é a história de uma instituição de qual eu me sinto parte verdadeiramente. Quando eu olho para trás, quando eu olho para 1985, quando meu pai faleceu, que eu era um aluno da 4ª série do La Salle, o meu irmão Humberto da 2ª, a minha irmã ainda não estudava para o La Salle, foi depois, e o meu irmão mais novo ainda não estava na escola. E quando eu olho hoje, Humberto é delegado da Polícia Federal, hoje secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública, um garoto brilhante. A Glenda é formada em psicologia, administração pública, diretora financeira de uma secretaria também do Estado. O Rodrigo, um advogado jovem, um garoto também apaixonado pela vida. Eu posso dizer, irmão, que nós vencemos, porque a minha mãe venceu, eu venci e o La Salle venceu. O La Salle pegou aqueles 4 meninos órfãos e fez gente, e fez cidadão, e fez pessoas que acreditam na vida. E eu digo isso para essa garotada que está aqui. Acreditem na vida, acreditem nas pessoas, acreditem que é possível construir um mundo solidário, humano, fraterno. Isso está lá dentro da escola, isso está lá dentro de casa, isso está lá dentro do time do esporte que você pratica. É lá que a gente começa a construir a caminhada que vai levar a um dia um mundo de menos injustiça, de menos violência, de mais fraternidade, de mais humanidade. Esse desafio é um desafio nosso. Eu quero concluir dizendo a esses jovens que acreditem na vida, na esperança, na solidariedade, que abomine o individualismo.
o vencer a qualquer custo. Vencer é ser agente de um mundo melhor. Vencer é ser feliz. Ser feliz não está na riqueza, não está no carro que você anda, está na esperança do amanhã. Está na esperança de que vale a pena tudo que a gente faz. Eu acordo todos os dias, Weida, e me sinto cada vez mais jovem, porque me sinto cada vez mais apaixonado pelo que eu faço, cada vez mais convicto de que é possível construir um mundo melhor, e cada vez mais me sentindo agente dessa mudança. E é isso que faz a vida valer a pena. Por isso eu sou o cara mais feliz do mundo. A minha felicidade que é compartilhada por quem vive comigo. Eu hoje tenho uma família, tenho um filho e tenho a minha história. E nessa história podem ter certeza, o La Salle tem uma presença fundamental. Vida longa ao La Salle, vida longa aos ideais laçalistas, vida longa a esses homens e mulheres que constroem essa história. Porque quem constrói essa história de 30 anos não é a quadra física, não é a sala de aula, não é o ar-condicionado, não é a mensalidade que entra na conta da instituição no final do mês. Quem constrói essa história bonita de 30 anos são esses homens e mulheres que estão aqui dedicando a sua vida à educação e à construção de um mundo melhor e mais humano. Obrigado, desculpem pelo sentimentalismo do discurso, mas ele é absolutamente verdadeiro. Muito obrigado, vida longa ao Centro Educacional La Salle. Agradeço, Vossa Excelência, deputado Marcos.